Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui sobre o tema geral, escola. Nós já estivemos na última segunda-feira trabalhando um pouco sobre essa questão da diferencialidade das escolas brasileiras e hoje vamos dar alguns passos mais à frente, discutindo mais alguns aspectos. Vale aqui anunciar que na próxima semana teremos uma semana bastante agitada. A gente vai ter a nossa programação normal da segunda-feira, na terça-feira um podcast muito especial com a professora Ana Bock, uma psicóloga social, professora lá da Universidade Católica de São Paulo e que foi candidata a vice-governadora do estado de São Paulo nas últimas eleições e vai conversar um pouco com a gente sobre essa relação entre psicologia e política. Depois eu dou mais detalhes. Isto na terça-feira. Na quarta-feira, às 14h, teremos uma espécie de roda de conversa, alguma coisa assim, sob o comando da nossa amiga Ângela Catuta, que de alguma maneira organizou professores de vários lugares do Brasil e que vão fazer perguntas e conversar conosco sobre alguns dos conteúdos que já viemos discutindo nos vídeos e outros que não sei exatamente quais serão, ao que parece prometem algumas surpresas. Deve ser muito interessante. Vamos apresentar isso ao vivo às 14h na quarta-feira. Na quarta também, 18h30, então teremos aí o vídeo sobre o que é geografia, o terceiro episódio, e depois na sexta voltamos com mais um vídeo dessa série sobre escola, ok? Bom, então aguardem aí que na próxima semana vamos ter uma semana de muito trabalho e muita conversa, muita discussão. Vai ser emocionante, no mínimo. Retomando aí as discussões sobre a questão da diversidade das escolas brasileiras, eu queria aqui ter como ponto de partida um exemplo, né, de uma dissertação e de uma tese que eu acompanhei, não como orientador, mas que fiz parte da banca e estivemos conversando muito, lá no Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal da Grande Dourados, que eu quero dar para vocês e envolve justamente o ensino de geografia numa aldeia dos índios Terena, lá no Mato Grosso do Sul. E uma coisa interessante que houve uma série de conversas entre a pesquisadora e os professores e tal, e ela apresentou para nós, dentro do seu relatório, uma atividade, não é, que o professor desenvolveu, e essa atividade envolvia justamente a Rosa dos Ventos. Eu queria levantar aqui dois aspectos fundamentais disso. Temos aqui um único conteúdo, a tal da Rosa dos Ventos, num lado norte, no outro o sul, depois o leste, o oeste e os subcolaterais e assim sucessivamente. Muito bem, tudo parece muito simples e muito claro, muito clássico, mas de qualquer maneira nós estávamos discutindo justamente essas diferentes leituras e que de alguma maneira estabelece a construção, ou o ideário, ou o imaginário, né? Não exatamente no formato de uma Rosa dos Ventos, mas o imaginário das grandes direções do ponto de vista de uma aldeia terena e o imaginário das grandes direções do ponto de vista da civilização europeia ou de uma civilização mercantil, como a que construiu esse tipo de referência. E estávamos então vendo justamente esta questão, que do ponto de vista dos índios Terena, a ideia de direção está muito mais envolvida com aquilo que vem, que é a época da chegada das chuvas, a época da chegada dos ventos, a época dos ventos mais frios. Bom, essas mudanças que estão na atmosfera, essas mudanças que envolvem o comportamento dos animais, que envolvem justamente a vida de sociedades que estão nessa passagem entre o mundo do caçador-coletor para o mundo do plantador-criador. Estes movimentos, quer dizer, o que vem de uma determinada direção está diretamente relacionado com a mudança da minha vida interna, porque é daquela direção
que deverá vir as chuvas, e a partir do momento das chuvas deverá ser o momento do plantio, e depois, quando essas chuvas forem na direção contrária, se inicia então um outro processo agrícola, e no meio de tudo isso, a cada um desses movimentos estará marcado então as relações com o tempo, com as festas, com a consolidação, a reprodução dessas imagens de mundo, dessas identidades, né, que estão associadas a cada um dos povos. Por outro lado, a ideia de Rosa dos Ventos, a ideia de norte, sul, leste, oeste, está diretamente associada ao para onde eu vou, não o que vem de lá necessariamente, mas a necessidade então desta relação mercantil, onde eu preciso de um sistema de referência que permita ir e depois voltar. Quer dizer, esse sentido então, o sentido da direção, o que é que me diz que alguma coisa vem de algum lugar ou vai para algum lugar, está diretamente associado à vivência, ao tipo de experiência, à forma de construção da cultura que se relaciona a diferentes povos, a diferentes experiências, a diferentes modos de vida, não é? Como diriam os franceses geógrafos mais antigos. De alguma maneira, o que nós estamos aqui dizendo é que um mesmo conteúdo, pelo menos aparentemente um mesmo conteúdo, do ponto de vista de diferentes culturas, deve ter pontos de partida diferentes, consolidam relações lógicas que não são as mesmas, estão associados a determinados comportamentos e, digamos assim, ritmos da vida dos povos que não é o mesmo. A ideia mesmo, não é, como eu cheguei a observar e a conversar quando estava trabalhando no Amapá, a ideia mesmo de contar de 1 a 10, de 1 a 20, isto do ponto de vista de determinadas sociedades indígenas, isso não faz nenhum sentido. A partir de um número relativamente reduzido, às vezes 5 ou 6, né, nenhum número faz sentido, porque tudo é muitos, tudo pertence a todos. A ideia do controle 1, 2, 3, 4, esse controle tão rígido, né, da aritmética mais básica, não faz sentido nenhum para determinados povos. Da mesma maneira como certos povos no Amapá também, a realidade é aquela que está sob os nossos pés. A realidade não é aquela que existe na superfície, que somos capazes então de observar de forma direta com os nossos sentidos, não é? A realidade é esta, são relações que são subterrâneas, que estão às vezes embaixo das águas dos rios e tudo mais. Então, cada uma dessas referências, cada um desses movimentos que constrói a vida de um povo em contraposição, talvez, não sei exatamente se poderia dizer nesses termos, mas num outro patamar, num outro plano, né, da vida daqueles que estão nas grandes cidades, onde o fluxo das coisas envolve uma regulamentação fabril, onde tudo tem um determinado tempo, onde mudar o relógio significa mudar o ritmo de vida. Essa tal de horário de verão às vezes existe, às vezes não existe mais, e tudo isso vai controlando a nossa vida no formato de uma máquina como o relógio. A ideia de que o tempo é coisa, de que é possível perder o tempo, existe uma perda de tempo, essa ideia é uma ideia muito típica de uma dada sociedade, né? Outras sociedades não marcam o tempo, não sentem esta, vamos dizer assim, no sentido da sociedade fabril, elas simplesmente não podem perder tempo, o tempo não se perde. E assim sucessivamente, são diferentes culturas onde uma mesma palavra terá diferentes significados, um mesmo conteúdo vai levar à construção de diferentes imaginários. Nesse sentido, então, que eu queria colocar para vocês uma questão que me é bastante particular, que é a ideia de que quando a escola chega em qualquer uma das sociedades onde ela já está consolidada, onde ela já existe de alguma maneira, ela chega como uma externalidade, sempre. Quer dizer, independentemente de darmos aula na língua daquele povo, daquela etnia, de darmos aulas
de termos materiais didáticos nas diferentes línguas, de termos como ponto de partida, inclusive, como acontece em algumas escolas, em algumas aldeias, que os velhos da aldeia, as pessoas mais idosas, as pessoas mais experientes, vêm dar aulas para as crianças da sua aldeia, para contar as histórias, para contar essas referências todas. Nada disso tem o mesmo sentido. Uma coisa é o mais velho da aldeia se reunir com as crianças e contar as suas histórias, contar as lendas que dão identidade, né, que dão sentido àquela cosmologia, e outra coisa é entrar dentro de uma sala de aula. Uma coisa é a fala, que tem por objetivo que o outro simplesmente escute, outra coisa é a fala que tem por objetivo a escrita. Nós devemos identificar entre as questões fundamentais que estabelecem esta nossa diversidade e a busca de algum tipo de relação que dá sentido a esse diverso, é que, de uma maneira ou de outra, independentemente da língua sobre a qual falamos, a escola nos leva à escrita. A escrita nos leva a uma outra formatação da memória. A memória tipicamente oral, a chamada tradição oral, ela se adapta a cada momento às condições de cada povo, de cada aldeia, de cada situação, enquanto que a memória escrita, ela permanece para além da existência daquele que fala. Podemos ler hoje textos que foram escritos há milhares de anos e tentar então entender o que disseram os gregos antigos, o que disseram os fenícios, o que disseram sei lá quem disseram. Não é mais assim, de alguma maneira, olhar, entrar dentro de uma caverna e perceber uma estrutura, não é? Uma mão pintada de vermelho, onde o dono daquela mão já morreu há milhares e milhares de anos, mas aquilo permanece ali como um testemunho, como uma memória ou como um formato da memória que define, então, isso que chamamos genericamente de processo civilizatório. É neste cruzamento que nós vamos ter a presença da escola, a presença deste movimento geral de organização do pensamento e dos sistemas lógicos que nós usamos para olhar o mundo. Amigos, estamos aqui no final de mais este vídeo, não é? Espero que ajude de alguma maneira na reflexão desses processos e que a gente, então, convido novamente a gente se encontrar na próxima segunda-feira, onde também vou dar mais alguns detalhes sobre essa entrevista extremamente interessante que fizemos com a professora Ana Bock. Um abraço a todos, até segunda-feira. Dá uma olhada no canal, na minha página do Facebook também. Nós vamos dando algumas dicas também de como acessar esta live, não é? Como se diz por aqui, que vai ser esta conversa com os professores, não é? Que os professores, um pouco sob o comando aí da nossa amiga Ângela Catuta. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, fiquem em casa, ok? Não saiam, porque o negócio não é brincadeira. Não importa quem é o ministro da Saúde. O grande problema é que de ministro em ministro nós temos problemas de saúde bastante importantes em nosso país. Um abraço a todos e um bom final de semana.